Nós até podemos ter planos, mas Deus tem um propósito. Nós podemos ter nossos próprios planos para nós, mas Deus tem os planos dele. E os planos de Deus, eles sempre estão considerando a eternidade e aquilo que vai ter fruto na eternidade, não só aqui na terra. Aqui na terra também vão acontecer coisas extraordinárias. Aqui na terra Deus também vai fazer. Sobretudo, o que deve prevalecer é a vontade de Deus, porque isso tem valor eterno. Sabe, Deus não tem compromisso com nossos próprios planos. Sabia disso? Mas ele tem compromisso com o que é da vontade dele para nós. Quando você cria um plano que não considera a vontade de Deus, não é o melhor para você. Você entende? Então, quando você começa a entrar em oração, Deus começa a ajustar de acordo com os planos que ele tem para você. Ele começa a deixar claro aquilo que é plano dele para nós. E aqui em Provérbios capítulo 19, versículo 21, a Bíblia diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando você entra no propósito do Senhor, seja bem-vindo você que está chegando, imagina como se fosse um rio. Esse rio, ele é um rio, uma correnteza, uma água muito forte que vem sendo liberada, e não tem como, sabe, você querer correr contra o fluxo desse rio. Então você deve andar na direção que esse rio está indo. Quando você entra no propósito do Senhor, até aquilo que vem contra você, sabe, não tem forças para te derrubar. Não pode prevalecer contra você, porque você não está vivendo o seu próprio plano, você está vivendo o plano do Senhor. E é exatamente isso aqui que está dizendo essa sabedoria bíblica. Muitos são os planos do coração do homem. Você está vendo? Talvez você tenha muitos planos, né? Talvez você tenha planos de várias mudanças que você quer viver, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, né? Esses dias Deus me deu, já tem umas 3 palavras aqui nesses últimos semanas, né? Sobre pessoas com planos até de mudar de país. Mas a verdade é que você tem que colocar isso diante do Senhor, porque o coração do homem pode ter muitos planos. E eu não creio que você quer viver um plano, mesmo que ele seja bom, quer viver um plano que não seja da vontade de Deus para você, sabe? Pode ser uma coisa boa, mas se você tem um plano, você tem que fazer uma oração corajosa. Deus, qual é a sua vontade? Qual é a vontade do Senhor nesse plano? Qual é a vontade do Senhor nesse planejamento aqui que eu estou, nessa ideia aqui que eu estou, sabe? Que eu estou tendo, que eu estou criando. O Senhor está nisso? Você já procurou a opinião de Deus em cada plano que você tem? Quando você começa a orar, o que Deus vai fazer? Aqueles planos que são seus e não são dele, ele vai tirar, porque você está orando a vontade dele. Você não vai mais orar a sua vontade. Esses tempos alguém veio me dizer assim: eu estou precisando tanto aqui que uma situação seja resolvida, que mesmo que não for da vontade de Deus, eu preciso que isso aconteça. Talvez a pessoa está num momento de desespero, mas eu orei ao Senhor, falei: Deus, tem de misericórdia, toca no coração dela, faça ela entender, né? A gente não teve, foi um momento rápido ali, não tive tempo de explicar muito melhor, mas eu falei assim: mas você tem planos, mas Deus tem um propósito, na verdade. Você tem que saber qual é a vontade de Deus nessa situação. Então tem pessoas que chegam a esse absurdo de fazer isso, na verdade, de falar assim: Deus, mesmo que não é da sua vontade, eu estou disposto a pagar o preço. Se soubesse o que está falando, né? Quando você rendeu a sua vida à vontade de Deus, Deus começa a te tratar diferente. Ele quer que você ande guiado por Ele, porque muitas vezes você tem um plano, quando Deus tem um propósito. Um plano pode ser bom só aqui na terra. Igual eu tenho falado para vocês, muita gente já descobriu, sem Deus, como se dar bem aqui nesse mundo, não é verdade? E Deus, ele colocou princípios na terra, mas o maior princípio na terra é ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo? Então, o bom é você descobrir o plano de Deus. Se for algum princípio da terra, algum que seja bom, né? Algum com discernimento, aí você vai ver se deve praticar ou não, ou se deve ajustar. Mas o melhor mesmo é você ouvir a voz de Deus, porque Deus quer nos guiar em tudo. Deus quer nos guiar em todas as coisas. Que eu vejo hoje muitas pessoas querendo deixar Deus ser Deus só das áreas que eles querem.
Na verdade, aqui em Filipenses 4, versículo 19, tem uma revelação aqui interessante. Olha o que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então o que Deus vai suprir? Deus não vai suprir as suas vontades, sabe, da natureza humana. Deus não vai suprir as suas vontades, mas Ele vai suprir as suas necessidades. O que são essas necessidades? Essas necessidades é tudo o que você precisa dentro do plano de Deus para você. Deus cuida em detalhes, Deus faz coisa grande, Deus faz mais do que você espera. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus preparou para a sua amada igreja. Deus faz coisa extraordinária, mas Ele não tem compromisso com aquilo que é só da sua vontade e não é da vontade dEle. Deus não tem compromisso com um plano que é só seu, mas não é um plano dEle para você. Você está entendendo? Então, o coração do homem pode fazer muitos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Já me disseram, eu falo assim, quando você fala uma palavra assim muito, dessa forma, pode ser que não vai alcançar muita gente. Eu falei, eu creio que não. Eu creio que Deus tem nos dado sabedoria para falar da maneira correta, a verdade, não é? Deus também nos dá sabedoria para, quem ganha alma sábio para falar de uma maneira sábia, que Deus vai começar a fluir através da nossa vida com sabedoria, e aí nós vamos apresentar Jesus, apresentar as coisas de Deus de uma maneira sábia, na verdade. Mas eu não creio que você quer viver um plano, por mais que ele seja bom, pareça ser bom aos seus olhos, coisa grande, mas você não deve viver isso se não for da vontade de Deus para você. O que eu vejo hoje, muitas pessoas querendo viver o plano de Deus para outra pessoa, na verdade. Eu sempre me achei meio estranho, porque tem gente que fala, conecta com essa pessoa aqui, faz isso aqui, faz o network, na verdade. Eu gosto de gente, né? Mas eu percebo que não existe network melhor do que estar conectado no céu. Porque daí o céu conecta você com as pessoas, Deus conecta você com as pessoas, na verdade. Então, existe um posicionamento nosso? Existe. Existe um posicionamento nosso, existe um comprometimento nosso, existe um compromisso nosso, existe. Mas isso deve ser guiado pela vontade de Deus, para você não pegar as coisas na força do braço, não fazer plano. E às vezes o plano está dando certo, aí você achar que Deus está aprovando isso, quando na verdade só pegou os princípios, não está dando certo, mas não é o plano de Deus para você. Você está entendendo? E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que prevalece para a eternidade é o propósito do Senhor. O que prevalece quando sua vida está rendida à vontade de Deus, o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Você está ouvindo? Você quer ser guiado pelo seu plano ou o plano de Deus? Eu creio que você quer o plano de Deus. Olha que interessante aqui, em Jeremias 29:11, que de vez em quando eu cito aqui com vocês, fala: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, né? Diz o Senhor. Essa palavra aqui, pensamentos, está falando sobre ideia, está falando sobre plano, propósito, invenção. Então, às vezes a gente quer inventar. Eu gosto de coisas criativas. Nasci no dia do inventor, né? Significativo. Não, só isso, só significativo. E eu sei que eu também gosto de inventar, usar a criatividade. Sempre gostei disso. Mas até isso é uma essência que Deus coloca em nós. Então você não deve querer inventar, né, algo que seja além do que Deus quer para você. Mas você deve estar conectado com Deus para vir a inspiração do céu. Para vir algo que já é de Deus para você. Você está ouvindo? Então essa palavra pensamentos, um dos significados dela no original é invenção. Você quer crescer espiritualmente? Em tudo procure saber qual é a vontade de Deus. Busque ter uma vida de oração. E a vida de oração é: fale com Deus, espera Deus falar de volta. Busque oração, jejum, meditação na palavra. E eu vou dar uma dica adicional aqui. Procura uma Bíblia no original, para você estudar aí os textos que Deus está falando com você no original. Isso vai trazer um crescimento. Nem sempre precisa, às vezes Deus fala com você claramente naquele versão que você tem, mas isso aí vai acrescentar suas ferramentas. Seu poder de fogo espiritual vai acrescentar. Às vezes Deus precisa usar ferramentas diferentes para contextos diferentes, na verdade, para pessoas diferentes. Então, aí você vai ter uma capacidade de falar para uma pessoa
que precisa de um, sabe? Dependendo da palavra, você vai poder encaixar para a pessoa correta. Amém? Você pode dizer amém aí? Então, você quer viver o quê? Os seus planos, seus pensamentos ou os planos e os projetos de Deus para você? Porque a Bíblia diz que Deus escreveu todos os seus dias, mesmo antes de qualquer um deles existir, quando você estava no ventre da sua mãe. Esse versículo de Jeremias 29:11 continua dizendo: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus vai dar o fim que você deseja. Você está ouvindo? Deus vai fazer, Deus vai agir na sua vida. Eu quero enfatizar algo aqui. Quero enfatizar algo que Deus estava colocando muito forte no meu coração. De pessoas que estão em um momento crucial. Talvez você seja alguém aqui que está em um momento crucial de tomar uma decisão importante aí na sua vida. E Deus está falando, eu tenho um propósito, você tem o plano, eu tenho o meu plano para você. Você vai querer ouvir o meu plano ou você vai querer ser guiado pela sua cabeça? Você está ouvindo? Você vai querer o seu plano ou o plano de Deus para você? Você vai querer seu próprio propósito ou o propósito de Deus para você, né? Como acabou crescendo muito essa mensagem sobre propósito, então tem muita necessidade de um discernimento, né? Tem pessoas que ouvem coisas boas, mas sem o discernimento correto. Então Deus está perguntando aqui para você, Deus está perguntando para cada um de nós, você quer o seu plano? Será que eu quero o meu plano ou quero o propósito de Deus? O meu plano ou o plano de Deus? O meu propósito ou o propósito de Deus? Essa é uma boa pergunta. Então, você fala, Deus, eu sei até que vai doer, mas se for necessário eu vou abrir mão do meu plano para viver o plano do Senhor. Não é verdade? E eu tenho muita dificuldade de acreditar que uma pessoa está sendo guiada por Deus se ela não passa tempo na presença de Deus. Se ela não tem uma conexão com Deus, sabe? Porque às vezes muitas pessoas acham que estão sendo guiadas por Deus, como está sendo guiado pela sua própria cabeça, pelas suas próprias emoções. E eu tenho um vídeo aqui, como saber se um pensamento é de Deus. Eu acho que está assim o título lá. Então, eu vou falar aqui rapidamente. Aonde Deus fala? Deus fala no seu espírito e Ele traduz para a sua alma o que Ele falou. Como? Através de um pensamento, através até de um sentimento e através até de um desejo. Mas quando isso vai acontecer? Quando você começar a ter uma vida consagrada diante do Senhor. Quando você começar a ter uma vida de oração, de jejum, sabe? Aí você vai discernir melhor a voz de Deus. Ele pode, mesmo que você não tenha aí essa vida de oração, de jejum, Ele pode falar? Ele pode falar. Pode falar e você pode discernir? Pode. Não é que não pode. Mas ao longo da sua história, você vai ter que ter esse relacionamento, sabe? Não é sobre uma religião, é sobre um relacionamento com Deus. E muitas pessoas não ouvem Deus falar porque já criaram um pensamento, já criaram o seu próprio plano, e aí não deixa Deus falar, não é verdade? Às vezes quando Deus revela o plano dele para nós de primeira, você não está vendo tudo, você está vendo o momento, né? Aí Deus revela, você fala, puxa vida, frustra o nosso plano, não é verdade? Puxa, eu tinha esse plano, eu tinha aquele plano. Aí Deus começa a revelar o plano dele para você. E normalmente Deus vai te frustrar. Vai. Porque às vezes você estava com um plano e Deus tem um propósito. Você estava com o seu propósito e Deus tem o propósito dele, né? Aí você fala, Deus, mas eu vou me render. Por isso que Deus estava falando aqui comigo sobre um tempo de honra. Sabe por quê? Porque tem gente aqui também, eu estou sentindo a presença dele aqui. Tem gente aqui que já tem passado por isso. A sua renúncia dói na sua alma, a sua renúncia dói até no seu corpo físico, mas você está firme porque você sabe que você está no propósito do Senhor. Não é verdade? E Deus está derramando graça, e Deus vai trazer recompensa, ainda aqui nessa terra, e sobretudo na eternidade. Porque propósito só pode ser espiritual. Só quem te criou pode dizer o porquê te criou. Só quem te criou pode revelar a missão que te enviou aqui para a terra. Nós somos enviados na natureza do pecado, mas antes de você ser gerado aqui, você foi gerado em outro lugar e Deus revelou sua missão.
Sabia que Deus falou com você sua missão antes de você entrar aqui nessa terra? Antes de formá-lo no ventre, te conheci e as nações te dei o quê? Deu um desígnio, né? Nós somos uma geração profética. As nações te deu por profeta. Deus deu um desígnio, Deus deu um propósito, uma missão para cada um de nós. Então, não importa a sua idade, ainda dá tempo. Não importa a sua idade, não importa o que aconteceu, ainda dá tempo. Se renda hoje, fala: Deus, me santifica, me prepara, me ajuda, me fortalece, que ainda dá tempo de você viver o que Deus estabeleceu na sua vida. Nunca é tarde. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus aí onde você está. Que bom, a gente está aqui nesse tempo de oração e talvez você está afastado, ou talvez você está até indo nos cultos de sua igreja local, mas você está um tempo onde parece que esfriou, parece que desanimou, e Deus te trouxe aqui para te renovar e para dizer: se você abrir mão dos seus planos, Ele vai revelar um propósito que Ele tem para você, que Ele tem na sua vida. Você pode dizer amém? E é lindo quando a gente entra no propósito de Deus. Deus surpreende, Deus cuida, Ele supre toda a sua necessidade. O que é isso? Tudo que você precisar dentro do propósito dEle vai suprir. Você entendeu o que eu estou falando? Talvez não seja tudo do jeito que você quer, mas vai ser suprimento de toda a sua necessidade. E é extraordinário que Deus tem. Não é coisa pequena, não. Não espere coisa pequena de um Deus que é grande. Você pode dizer amém? Ele vai te dar toda uma sabedoria, vai dar tudo que você precisa para cumprir o quê? O propósito dele. Porque ele não tem comprometimento com o seu próprio propósito, com o seu próprio plano, não. Porque isso não é melhor para você, quer dizer que não tá. Pessoas às vezes não querem ouvir o que Deus quer. E quer que Deus abençoe aquilo que é deles, que às vezes nem é da vontade de Deus, não é verdade? É errado você pedir para Deus abençoar algo que é seu? Não. Você pode pedir: Deus abençoa, Senhor. Ele abençoa. Mas eu estou falando aqui para discípulos de Jesus, para pessoas aqui que têm algo a mais com Deus. Estou falando para quem aqui tem algo a mais, para você que se rendeu, para você que se entregou ao plano de Deus. Deus está falando: seu plano ou o meu? Seu propósito ou o meu? Se você quiser o seu, tá tudo bem. Agora, vai ser a vontade permissiva de Deus. Agora, se você quiser o meu, aí tem favor, aí tem graça, aí tem coisa extraordinária. Seu nome vai ser mencionado nessa terra e sobretudo na eternidade. Tem autoridade, tem poder, tem unção, tem graça, tem favor, tem provisão de tudo que você precisa, provisão emocional, física. Deus coloca até gente boa para caminhar com você, não é verdade? Deus coloca. Nunca coloca sua expectativa em pessoas humanas. Coloca sua expectativa em Deus e Deus vai te conectar com as pessoas por um propósito. Você está ouvindo? Eu declaro o sangue de Jesus de ponta a ponta nessa oração, de ponta a ponta sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cubra-nos com teu sangue, Jesus. Cubra essa casa com teu sangue. Cubra a nossa vida com teu sangue agora. Destrua agora todo o mal, todo impedimento. Eu declaro a presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. E o fogo santo está sendo liberado agora sobre cada um que está aqui. Tudo aquilo que não é de Deus está sendo queimado, destruído. E o que é de Deus está sendo refinado, preparado para viver o que Ele tem. Eu declaro fogo do Espírito Santo agora. Fogo. Fogo santo. Agora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Vai sair coisas novas, então ative as notificações, que vai sair algo aí também fora do horário convencional, tá? Vai sair em horários diferentes aí. Tem mais de um mês que a gente parou de dar os ensinos. Eu tenho falado os ensinos aqui na própria oração, né? Mas a gente vai voltar na surpresa, no de repente de Deus. Deus vai fazer coisa grande e não é coisa pequena, não. Então, abra a mão do seu plano e fala: Senhor, bem prático agora. Senhor, isso aqui que eu tô... Esse plano é da sua vontade? Aí você vai esperar, Deus vai te responder. Ele vai deixar claro para você. Deus vai responder. Você tem que ter paciência que Deus vai te responder. Se é o plano dele para você. Viva o plano de Deus e não o seu próprio plano, se você quer viver o extraordinário de Deus. Tá bom? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu te abençoo em nome de Jesus. A partir de hoje a vontade de Deus vai te guiar. Deus está te guiando em todas as coisas. Nosso livro, você pode fazer parte aqui da nossa missão, ter o privilégio de fazer parte.
compra o nosso livro lá no site prdanieljunior.com.br, tá? Olha lá, prdanieljunior.com.br, ou através do WhatsApp 19995883146. Já compra agora, é só R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil, vai te abençoar demais. Tem sido bênção nos hospitais, dentro de casa, dentro do hospital tem um testemunho extraordinário. Eu vou ler esse testemunho aqui para vocês esses dias. Alguém lendo dentro do hospital, tópico 4, falando se você está vivo é porque Deus tem um propósito, e Deus fazendo coisa extraordinária dentro do hospital, a presença de Deus surpreendendo, né? E eu creio que vai ser bênção aí para a sua vida. E você também vai nos ajudar aqui na nossa missão, tá? É só R$ 27,00 com frete grátis para todo o Brasil. prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Toda dor de cabeça, toda opressão, se for também doenças mais complicadas, eu declaro agora cura em nome de Jesus. Eu declaro cura em nome de Jesus. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, a presença de Deus está te tocando agora em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glorifica o nome de Jesus aqui nos comentários, tá? Compartilha aí com alguém. Compartilha lá com alguém, que eu creio que vai ser especial, vai ser extraordinário. Tá bom? Para quem você compartilhar. Nós vamos estar de volta às 23h59. Até lá.